E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos continuar esse desenho colorido. Para quem não sabe aqui da história desse desenho, a gente está fazendo ele no papel XL Bristol. Deixa eu mostrar aqui. É esse papel da marca Canson, 180 gramas, 50 folhas, então é um bloco bem grossinho, aí tem bastante folhas para a gente desenhar. E barato, eu paguei R$ 50 no bloco, então dá R$ 1 por folha aí, né? Dá para fazer 50 desenhos, então tá super valendo a pena. Foi indicação de um amigo e que desenha também, faz colorido, como eu falei no primeiro vídeo. Gostei bastante, estou gostando desse papel. E estou usando lápis escolar, lápis barato também, relativamente barato, né? Que são esses Tris, da marca Tris, Megasoft, 72 cores. Então, cento e poucos reais, eu não sei exato agora quanto tá, mas tem o link aí na descrição quem quiser comprar. E eu tô gostando também dessa combinação de lápis com papel. Tá pegando bem aí, tá ficando cores bem interessantes. Então é um material bem acessível, que quando for acabando as cores eu posso comprar mais uma caixa tranquilamente. Não é um material assim super caro. Quando a gente fala aí de lápis de cor mais linha artística desses importados, você vai gastar muito dinheiro, né? Muito mais do que isso, para ter um material aí de qualidade mesmo. Então aqui está sendo um desafio para mim, uma experiência que eu estou gostando bastante de usar materiais mais simples e tentar alcançar um nível bem satisfatório de realismo. Então comenta aí o que você está achando. Até agora a gente fez em algumas aulas, em alguns vídeos, né? Os olhos, a testa. Vamos continuar agora, eu quero fazer o nariz. Estou usando como tons de base aqui o marrom escuro, estou gostando desse tom. E o preto, claro, né? Para as partes bem escuras. Antes de começar o preenchimento aqui, a pintar, eu vou dar uma passadinha com a borracha limpa-tipos para a gente diminuir o traço aqui, fazer ele praticamente desaparecer, porque, como eu falei em outros vídeos, esse acúmulo de grafite atrapalha na mistura das cores. Pronto, então já começando aqui, eu vou marcar as partes mais escuras, que é no caso aqui esse furo, esse buraco da narina. Por que eu começo com o preto? Porque esses lápis mais baratos, eles são meio encerados e o pigmento deles não é tão escuro assim, não é tão forte assim. Então se eu pinto primeiro aqui com outras cores, depois eu jogo o preto não vai pegar direito, vai ficar meio desbotado, sabe? Parece que fica muito encerado e não consigo escurecer direito. Com lápis mais caros, Carandache, Prismacolor, tem lápis assim que são mais macios e o pigmento deles é mais pastoso e ele pega por cima de onde já foi pintado. Então é por esse motivo que eu gosto de começar com o mais escuro, com o preto, porque o papel ainda sem receber nenhuma camada de lápis, ele aceita melhor, né? Ele pinta melhor. Agora continuar as partes escuras, só que agora com o marrom escuro. Uma coisa que eu sempre falo, eu vou falar aqui de novo porque eu acho que é bem relevante ficar batendo nessa tecla, é que esse tom de marrom que eu estou usando para construir a base aqui, para dar forma ao nariz, fazer a primeira aplicação aqui dando volume, ele é um tom de marrom um pouco esverdeado, e isso vai dar um aspecto mais natural para a pele. Quando a gente vai pintar uma pele, seja com lápis de cor ou tinta, é importante usar tons um pouco meio esverdeados na construção das cores da pele. Se usar apenas tons rosa, de tons de marrom mais neutro, tons avermelhados, enfim, a pele fica meio, sabe aquela pele de boneca? Eu falo por experiência própria. Um dos primeiros desenhos que eu fiz, eu usei apenas cores assim e ficou um tom meio artificial. Esse papel é bem lisinho
Então ele permite um acabamento bem suave. É claro que isso depende também do controle aqui da leveza da mão, né? Se eu forçar demais ou deixar um acabamento meio rabiscado, dificilmente eu vou conseguir tirar isso depois. Então essa é uma diferença aí da técnica colorida para a técnica grafite, né, carvão, que a gente consegue espalhar de forma bem fácil. Aqui não tem como espalhar, né? Então o traço que você fez aqui nas primeiras camadas, provavelmente eles vão permanecer aí até o final do desenho. Então todo cuidado é pouco aqui. É legal fazer com bastante calma, tentando deixar o sombreamento bem fechadinho, bem lisinho, sem riscos, sem manchas. Aqui uma coisa liga com a outra, né? Eu tô fazendo o sombreamento do nariz, mas eu tô fazendo essas entradas aqui de sombra que já vai indo em direção ao rosto. Então eu não posso deixar o nariz aqui contornado, pintar só ele isoladamente. Eu já tenho que ir fazendo essas entradas, igual quando eu fiz aqui, ó, em volta do olho. Eu já vou fazendo pensando que eu vou continuar aqui. Então é uma coisa ligando com a outra de forma suave. Aqui, antes de continuar trabalhando com esse lápis, eu vou vir com o lápis branco, fazendo uns pontinhos de brilho que eu vejo aqui na ponta do nariz, que é importante a gente reservar eles. E quando eu passo o lápis branco aqui, ó, de certa forma eu protejo o papel para que nessa parte que eu pintei de branco, outras cores não peguem muito bem, sabe? Fica um brilho mesmo ali destacado. Então eu posso fazer isso para brilhos, brilhos assim maiores e pontinhos de brilho também que dá essa ideia de textura de pele com brilho. Agora eu posso continuar aqui com o tom marrom escuro, dando forma ao nariz. Escureci demais, ó, posso vir com a borracha dando uma tiradinha. Se não forçar demais o lápis, a borracha consegue tirar um pouco.
Aí, repara que já dá uma forma de nariz, né? A gente já tem os limites mais definidos com sombra, degradês. E agora vamos trabalhar os pontinhos, a sarda na pele dela. Eu vou usar o mesmo lápis, olhando na referência para a gente ter uma ideia do que está acontecendo ali. Não precisa copiar, obviamente, né? Cada detalhezinho, cada risquinho no mesmo lugar. E aqui eu vou fazendo algumas manchinhas mais escuras, outras mais claras, umas maiores, outras menores. É justamente essa falta de padrão, por não ser totalmente idêntico esses pontinhos, é que vai dar mais naturalidade. Se eu fizesse uns pontinhos tudo perfeitinho, não ia ficar muito realista, sabe? Aqui eu estou usando a ponta do lápis um pouco gasta, sem virar o lápis. Se eu virar, ele vai pegar uma quina da mina e vai ficar aquele risco seco, né? Então aqui a ideia é fazer essa texturinha, esses pontinhos, essas manchinhas das sardas com traços suaves, sem ficar muito forte aquele ponto seco, sabe? Bom, então esse primeiro passo é de construção, né, de base do nariz, quando a gente trabalha os volumes, as sombras e a textura também. Então eu estou me preocupando com as formas, com os detalhes e com o tom. Então quando eu olho assim esse desenho, tem uma técnica interessante que é quando a gente fecha um pouco o olho, sabe? Fica quase totalmente fechado, você vê apenas nuances de tons. Você consegue fazer isso e olhar aquela parte que você acabou de fazer com o restante do desenho. Se tiver partes ali mais escuras do que deveria, você volta, dando uma tiradinha com a borracha para deixar essa base no tom correto, na intensidade correta. Porque se não tirar agora o excesso, depois que fizer as outras camadas de cores vai ser bem difícil acertar isso. Beleza, vamos começar aqui a trabalhar as cores então. A cor que eu estou usando depois desse marrom escuro é o salmão. Eu vou pigmentar esses detalhes. Então, da mesma forma que eu fiz os pontinhos com o marrom escuro, eu volto por cima deles, dando esse toque mais rosado com esse tom salmão. Esses dois tons juntos, o salmão com o marrom escuro que foi feito antes, já dá um tom bem próximo do que a gente tem aqui na pele.
Esses pontinhos de sarda eu forço um pouco mais o lápis para dar essa vazada mesmo, sabe? Como se o tom ali de rosa estivesse escapando ali em volta desses pontinhos. E é essa a intenção mesmo. É justamente esse efeito que a gente vê, reparando com bastante atenção na foto de referência. E depois de fazer isso, eu volto pintando mesmo ali o fundo, colorindo mesmo. Tá vendo? Não tem segredo. É trabalhoso, né? É um processo que tem que ter cuidado mesmo, paciência, atenção. Mas fora isso, não é muito difícil não. Sai dosando o peso da mão, prestando bastante atenção nos tons, nas cores. E assim a gente vai formando a pele, né? A textura da pele. Isso é uma coisa que eu acho fascinante. A gente pegar um lápis ou alguns lápis e conseguir trazer uma sensação de pele, seja no colorido ou no grafite. Isso eu gosto bastante. Bom, agora que já tem aí os dois tons, olha só, 2 tons apenas, a gente já tem praticamente a mesma cor aqui da pele, né? Então olha como que é importante pôr as cores certas. Agora a gente tem mais tons aqui claros de pele. Esse daqui é o pó de arroz, o bege e tem também o nude. E eu vou começar aqui pelo nude, para dando aquela misturada, sabe? Aquela selada final. Se eu ver que está ficando um pouco rosado demais, eu posso vir com o bege, porque ele é um tom mais amarelado. Aí eu já vou chegando no tom que eu tenho aqui em cima. Então eu vou trabalhar um pouquinho de bege, depois o nude. Nessa última camada eu vou forçando um pouco mais o lápis, justamente para misturar essas camadas de baixo, deixar um acabamento mais lisinho também, tirando esses risquinhos do lápis, a porosidade do papel. Tá vendo como que onde eu passei o branco, lá no começo, vai ficando esses brilhinhos na pele? Isso é uma coisa assim que depois que eu descobri, me facilitou demais no processo. Já reservar os pontinhos brancos, porque esse lápis ele não pega muito bem. Se você passar o branco aqui por cima, o máximo que vai fazer é dar uma clareada assim de leve, sabe? Ele não pega bem por cima. É diferente de outros lápis importados, como eu falei. Tem alguns lápis aí que a gente vê artistas usando, que ele passa assim e fica aquele detalhe branco. Aqui não acontece isso. Então a gente tem que ir se adaptando, né? Entendendo o material, as suas limitações, encontrando uma forma de tirar o melhor proveito dele, né? É claro que aqui ainda não está pronto, falta alguns retoquezinhos de leve. Por exemplo, onde eu vejo que está um pouco desbotado, sabe? Eu posso vir com o salmão, dando um pouquinho mais de cor, deixando um pouquinho mais rosado.
marrom escuro. Nude novamente, fazendo movimentos mais circulares para quebrar esse padrão de risquinhos assim, sabe? Dando essa misturada final, deixando um acabamento mais próximo ao da pele aqui. Com o branco eu posso dar uma clareadinha em alguns pontos, reforçar um pouco mais esses brilhos aqui da ponta do nariz. Vendo o branco, ele clareia bem pouquinho. Agora um último retoque, um último passo aqui é usar o marrom comum. E eu vou trabalhar apenas nas áreas de sombra com esse tom marrom. Esse marrom eu percebi que, pelo menos dessa marca Tris, ele é um marrom mais avermelhado. O marrom ele é composto de mistura de verde com vermelho. Se você pegar uma tinta verde e uma vermelha e misturar, vai dar marrom. Quando você tem mais vermelho do que verde, fica um tom de marrom mais avermelhado. Quando você tem mais verde do que marrom, fica mais esverdeado. Então é o caso do marrom que a gente usou aqui a primeira passada, que é o marrom mais esverdeado. Esse daqui já é um marrom mais avermelhado. Então, ó, repara que ele vai pigmentando um pouco mais a pele, principalmente nas partes de sombra. Isso é bem interessante, para não ficar esse aspecto desbotado, né? Então eu gosto sempre de voltar por último com esse lápis marrom para pigmentar de novo a pele nessas partes de sombra. E quando a gente passa tons de marrom escuro, tons de rosa ali, salmão, e volta depois finalizando com um tom mais claro, tipo o nude, o bege, enfim. Esses tons muito claros, eles desbotam a cor. E o marrom ele faz voltar um pouco a cor, deixa um tom mais bonito, tá vendo? Só tem que tomar cuidado para não deixar exagerado, viu? Se ficar forçando ele, já vai ficando um tom muito vivo, muito vibrante. E aí já vai começar a ficar estranho. Então tem que ter esse cuidado de ir dosando a quantidade certa de cor. Então quando eu vejo que está ficando muito forte, muito vibrante a cor, eu volto com esse marrom escuro para dar uma quebrada. Aqui na ponta tá ficando muito forte, né? Parece que o papel tá meio machucado. Então vou voltar com o pó de arroz, dando uma quebrada. Dando uma tirada nessa mancha. Um pouquinho de branco também. Um pouquinho mais de pó de arroz aqui desse lado. E pronto, chegamos ao fim então. Esse foi o resultado aí do nariz com sardas. Espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários aqui o que você achou dessa forma de fazer, do resultado, dos materiais. Quem estiver usando também é interessante comentar. Vou gostar de ver aí a opinião, comentário de vocês. O
estiver testando esses materiais aqui. Vai falando pra mim o que você tá achando. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê nos próximos aí então. Até mais.